Olá, seja bem-vindo a essa nossa videoaula. Na aula passada, nós falamos e demonstramos a instalação do VMware ESXi. Eu comentei, este é o software que vai instalado no hardware e demos algumas dicas em relação aos servidores HP, Dell e IBM. Falamos também sobre a importante decisão em relação às interfaces de rede, em utilização de placas single port, dual port e quad port. Se você pulou essa aula, volta e verifica um pouco porque ela é importante. Já nessa nossa videoaula, nós vamos falar e demonstrar o primeiro acesso ao ESXi através do vSphere Client. Então vamos começar desde a instalação do vSphere Client. Aqui nós já baixamos o vSphere Client a partir da console web do ESXi, também disponível no portal do MyVMware, que nós demonstramos também na aula anterior. A instalação é muito simples, é um processo de next, next e finish, basicamente, suportado em praticamente todas as edições de Windows. O vSphere Client somente roda em Windows, não tem uma versão para Mac, nem uma versão para Linux. Tá? Seleção de idioma é necessário fazer, aceitar os termos do contrato e aí começa a instalação propriamente dita. Né? Só aguardar um pouco até que a instalação seja finalizada. Muito bem, com o vSphere Client instalado, vamos então fazer o nosso primeiro acesso ao servidor ESXi. Essa é a tela inicial para conexão do vSphere Client. Uma dica importante é utilizar o nome FQDN do servidor, ao invés de digitar o endereço IP. Tá? Esse client eu posso usar para conectar diretamente no host ESXi, como o que a gente vai fazer agora. Posteriormente a gente vai ver que é possível também conectar ao servidor vCenter através desse próprio client. Meu usuário que eu defini na instalação e a senha. Ok. Muito bem, estou logado aqui então no meu ESXi, observe que do lado esquerdo ele está presente aqui nessa listagem, na barra de título também, tá? E a título de curiosidade, aqui a gente tem alguns detalhes do produto, nome do servidor no formato FQDN, a versão do ESXi que está instalada, inclusive o release, e nesse caso um alerta de que eu estou no modo de avaliação, né? 60 dias restantes aí para avaliar o produto, tá? Agora, os primeiros passos consistem basicamente em fazer as configurações básicas para o ESX funcionar corretamente. Entre elas, os apontamentos para o servidor DNS, a parte de NTP Client para sincronizar horários e habilitar o serviço do SSH para possivelmente uma conexão via PUT. Também vamos aproveitar essa conexão para demonstrar como é possível criar contas de usuários localmente no ESXi. E vamos fazer isso porque é uma boa prática, criar uma outra conta de utilização ao invés de ficar utilizando sempre a conta do root. Para isso, vamos partir aqui para a aba Configuration. É aqui onde basicamente configuramos diversos aspectos em relação ao ESXi. Ela é dividida basicamente na configuração de hardware, nessa primeira coluna aqui da parte esquerda, e na parte inferior toda a configuração em relação ao software, dentre elas licenciamento, time, DNS e assim por diante. Vamos dar uma explorada aqui nas opções de configuração de software. O primeiro item que a gente vê aí é o Licensed Features, né, que são os recursos que estão licenciados. É nessa tela de configuração que a gente instala a nossa licença. Nós estamos utilizando aqui a licença de avaliação, que funciona por 60 dias. Nessa licença, todos os recursos estão habilitados. Observe que na lista dos recursos, praticamente exibe todos os recursos aí da plataforma vSphere. Né? Com a licença em mãos, você basta clicar em Edit e aí você insere, através dessa opção, a licença que você recebe aí da VMware. Se o seu cliente ou se a empresa onde você trabalha adquiriu a licença do VMware, você vai conseguir baixar essa licença através daquele portal do myvmware.com. Pegou a licença, o serial, colocou aqui, deu OK, ele vai aparecer somente os recursos composto aí pela licença adquirida. O próximo item que nós vamos ver é a parte de configuração do horário, Time Configuration. É nessa tela que a gente configura tanto o horário manualmente como configuramos
pelo NTP. Nós já falamos que é importante e o mais recomendado é a utilização de servidores NTPs. Então vamos ver como configurá-lo. Clicando em Properties, a gente tem essa tela aqui e nas opções, Option, a gente vai ter a chance aí de configurar a parte de NTP Client. O primeiro passo, então, é adicionar os servidores NTP. O melhor cenário é apontar o servidor NTP para o próprio servidor do Active Directory da sua rede, tá? Ou seja, o servidor de autenticação. Normalmente, é assim que funciona. Algumas empresas possuem um servidor dedicado. Nesse caso, melhor ainda. Se não tiver nenhum servidor de horário dentro da corporação, apontar para um servidor externo. Existem vários servidores externos. Eu vou adicionar um aqui como exemplo. Eu vou adicionar os servidores NTP Server. A melhor prática, no caso de uma utilização de NTP Server público, é identificar os servidores do seu próprio país. Então, nesse caso, eu vou adicionar o NTP Server do Brasil. Ok, adicionados os servidores. Vamos marcar aqui na aba General para que o serviço do NTP Client inicie juntamente com o host SXZ. Feito isto, vamos clicar aqui em Start para iniciar o serviço do NTP Client. Pronto, status do serviço Running. Vamos agora dar OK, OK novamente. E aqui podemos fazer um refresh e temos aqui os detalhes, né? A data e a hora atual, o status do NTP Client e os meus servidores NTP Servers. O próximo item de configuração é a parte de DNS e Routing. Através desse link, podemos fazer esses ajustes, tá? Sempre a gente tem aqui as configurações sendo exibidas nessa tela e os botões de edição aqui à direita. Então, clicando em Property, a gente pode setar aí hostname do servidor, o domínio deste servidor, a parte de endereçamento DNS, aqui já está configurado o DNS primário que a gente fez durante a instalação. Vamos adicionar aqui o nosso DNS secundário. Ok. Aqui o sufixo de DNS para auxiliar na resolução de nomes. A gente pode editar ou adicionar outros sufixos. Nessa próxima aba, a gente pode fazer o apontamento da parte de gateway, né? O default gateway da nossa interface de gerenciamento aí para o ESXi. Feitas as alterações, basta clicar em OK e pronto, temos aí as configurações já realizadas. Tá? O próximo item de configuração é com relação ao serviço de autenticação. Por padrão, o ESXi faz a autenticação de usuário localmente, na base de dados local dele. A gente pode configurar para que ele faça uma integração com o Active Directory. Mas vou mostrar nesse primeiro momento como é feito. Mas isso também pode ser feito através do vCenter lá com o Single Sign-On, tá? Isso não é um problema. Para fazer a alteração, clicar em Property e aí a gente pode decidir como que vai ser feito aí a autenticação dos usuários, tá? Pode ser autenticação local ou uma autenticação integrada ao Active Directory. Essa parte ainda não é a integração com o Single Sign-On e vCenter, é apenas a configuração do ESXi diretamente. E vamos falar diretamente aqui do Security Profile. Tá? O Security Profile é onde está a parte de segurança do meu VMware ESXi. É um firewall embutido, onde eu posso habilitar algumas portas, habilitar alguns protocolos e também onde eu posso habilitar ou não alguns serviços do Hypervisor. Para isso, basta clicar aqui na parte Property. Então, tem duas partes, Services e Firewall. Na parte Service, eu habilito ou não os serviços que estão instalados no meu ESXi, né? Por exemplo, se eu quiser habilitar a parte de SNMP, basta eu clicar nele e habilitar. Eu vou habilitar aqui o serviço do SSH, que a gente utiliza bastante aí na plataforma VMware. Então, clico em SSH, clico aí no botão Options e aí eu habilito, configuro ele para iniciar juntamente com o host. Posso clicar aqui em Start já imediatamente. Ok, serviço rodando, status. Posso dar um OK. E aí pronto, habilitei um determinado serviço dentro do meu ESXi. Outros serviços nós vamos ver no decorrer do treinamento. Já na parte de Firewall é onde eu habilito a porção aplicativos clientes que tem instalado ou por portas. Clicando aqui em Property, eu tenho todos os meus serviços e clients. Então basta eu habilitar o que eu quero utilizar.
Por exemplo, quando nós habilitamos o NTP Client, ele automaticamente liberou na parte Firewall a execução e a abertura das portas de saída do NTP Client. O mesmo foi feito para o serviço de SSH e existem aí outros protocolos também nessa listagem. Para fechar, vamos criar aí uma conta de usuário de autenticação para a gente passar a utilizá-la ao invés de utilizar a conta do root. Para isso, basta a gente clicar na aba Local Users and Group. Clicando com o botão direito na área livre da tela, você vai ter aí a opção para adicionar uma nova conta de usuário. Vamos preencher os dados aqui dessa nova conta. Senha. Neste caso, eu vou habilitar o acesso ao shell do ESXi e pronto. Vamos dar um OK para criar a conta do usuário. Ótimo. Conta criada, agora a gente pode definir uma permissão para esse usuário. No caso, a minha conta de usuário, Clariston, eu vou definir ele como administrador do meu ESXi. Para isso, basta acessar a aba Permissions e delegar um novo controle para esta conta. Add Permission, seleciono a minha conta de usuário, criado recentemente, Clariston, muito bem, OK. E em Assigned Role, eu vou definir qual o nível de acesso que esse usuário vai possuir. Por padrão, ele tem criado sem acesso, no Access, Read Only, onde o usuário apenas vai visualizar as configurações, as máquinas virtuais, mas não pode fazer nenhuma alteração, e Administrator. No caso, eu vou selecionar Administrator. Pronto, o meu usuário tem acesso a todo o ambiente SXI. Vou aplicar com o clique em OK. Está feito. Vamos agora logar com essa conta de usuário para demonstrar a funcionalidade. Vamos lá, meu novo usuário e a senha. Fácil assim. Muito bem. Tem aí um alerta de que a minha licença é de avaliação e expira em 60 dias, ok? Já falamos sobre isso. Mas o importante é que nós estamos logados com o usuário Clariston. Qualquer ação que eu realizar dentro do meu SXI, criação de uma máquina virtual, desligar uma máquina virtual ou alteração nas configurações, vai ficar registrado nos eventos, nos logs, com a minha conta de usuário. Então é isso, pessoal. Finalizamos aqui essa videoaula em relação ao vSphere Client, nosso primeiro acesso, nossa primeira configuração básica. Vejo vocês na próxima aula. Obrigado.